Alô você! Eu sou a Samira e você está no Basecast. Estou aqui para fazer a introdução de uma aula que o professor Samir Base gravou, onde ele responde algumas perguntas que foram enviadas pelos seus alunos sobre algumas dúvidas bem interessantes acerca do mercado financeiro. Então vamos lá! Pois então, primeira pergunta. Como avaliar rapidamente se vale a pena comprar ou vender ações através do gráfico do Ibovespa? O que levar em consideração? Pois então, essa análise através do gráfico Ibovespa se chama análise técnica e é um método que analisa os movimentos passados da ação para tentar traçar aí algumas direções futuras e até para apontar algumas tendências do mercado. Então ele utiliza análise de gráficos e dados das ações ao longo do tempo. E todas essas informações elas são representadas nos gráficos. Por isso também ela é chamada de análise gráfica. Essa técnica é uma das principais ferramentas utilizada para quem quer ganhar dinheiro em aplicação na bolsa, principalmente para quem trabalha com day trade no curto prazo. E ele serve também para tentar acertar algumas tendências e prováveis comportamentos que os investidores acabam colocando em prática no seu dia a dia nas ações na bolsa, sejam compradores ou os vendedores de ações. A análise técnica, ela tem como norte a formação do preço das ações, ou seja, nada mais é do que a lei da oferta e da procura. Então, se um papel está sendo negociado a R$1, vamos dizer assim, é porque existe um vendedor que quer vendê-lo por esse preço e que também existe um comprador que quer comprar esse papel por esse preço. Então o patamar do preço da ação é determinado para quem tiver mais força, seja do lado do comprador ou do lado dos vendedores. E essa força nada mais é do que a forma como fatos, notícias, informações sobre a empresa que acabam representando a ação da Bolsa de Valores e são interpretadas assim por todos aqueles que movimentam os papéis. Ainda tem uma questão importante a ser levada em consideração, que são as variáveis que devem ser consideradas na análise técnica. Além do preço momentâneo da ação, tem que se levar em consideração o preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo, preço mínimo, volume de ações. E todas essas informações constam lá nos gráficos que são disponibilizados pelo Ibovespa. Outra questão. Além dos relatórios financeiros da empresa, quais outras informações devemos levar em conta antes de investir? Eu creio que no primeiro momento é necessário ter a consciência de que investir em ações não é um jogo. Não se deve apostar em uma ou outra ação e esperar que ela tenha uma valorização por um ato de sorte. Saber que se está investindo é primordial para o investidor. Então é necessário analisar as empresas para que se planeja movimentar os papéis dentro da Bolsa de Valores. Outro ponto importante é conhecer os indicadores de avaliação. Neles, o investidor vai analisar os valores de cada uma das ações e também as suas projeções futuras de rentabilidade e retorno. Nisso, a gente pode perceber que é preciso ter algumas estratégias de investimento previamente estabelecidas. Ou seja, o investidor tem que estar preparado e, além de estar preparado, ele tem que conhecer sobre o assunto. Nisso, se você não é especialista, uma corretora ou alguém especializado na área pode muito bem ajudar. Mas saber qual das ações deve se comprar também é uma questão muito importante. Dentro das duas opções de ações, as ordinárias ou as preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto nas assembleias ou nas reuniões, e já as preferenciais são aquelas que vão priorizar o investidor na distribuição dos lucros. Além disso, é necessário saber quantas ações se pretende adquirir e abrir uma bolsa numa corretora de confiança que pode prestar todo o auxílio necessário. E a gente não pode esquecer ainda do home broker, que é oferecido pelas corretoras para que o investidor faça as suas negociações. É o software que muitas corretoras acabam oferecendo para os seus clientes. Então, eu creio que desse modo o investidor vai poder verificar as ações, os valores
e entender efetivamente como que o mercado funciona de uma forma em geral. Qual o melhor horário para fazer compras ou vendas de ações? A resposta é muito simples. Depende. Então, como tudo na bolsa, não existe aquela fórmula mágica. O melhor horário para a estratégia não tem. Provavelmente vai ser diferente do melhor horário de uma outra estratégia qualquer que você esteja utilizando. E quase toda estratégia tende a performar melhor em um tipo de mercado, seja no mercado lateral ou de tendência, dependendo da análise que você está fazendo. E, consequentemente, ela vai gerar lucro ou vai gerar prejuízo caso o mercado permaneça aí por muito tempo num comportamento oposto. Então, pode parecer óbvio para alguns, mas vale lembrar que o que define o preço de uma ação, efetivamente, são os participantes do mercado. Investidores dos mais variados tipos e posses, eles enviam ordens de compra e venda o dia inteiro. E quando elas acabam batendo na bolsa, ocorre um negócio que é registrado no gráfico do ativo. É o que a gente comentou na primeira questão. Cabe ressaltar ainda que quanto maior é o volume negociado pelo investidor, maior a força que ele exerce sobre os preços. É a lei do mercado, seja para cima ou seja para baixo. Acontece que os participantes do mercado, eles possuem rotinas e regras que vão afetar a hora que negociam na bolsa. Existem investidores que, por exemplo, que aguardam o início do pregão dos Estados Unidos para começar a negociar na bolsa brasileira. O horário também vai exercer uma pressão sobre os investidores e eu acho que eu consigo ilustrar com 2 exemplos simples. O primeiro, após a abertura do mercado, existe aí um volume maior negociado. Essa é a tendência. Por quê? Porque esse volume é causado pelas operações de fechamento do dia anterior e pelo posicionamento por gap, ou seja, algumas pessoas que ficaram posicionadas no mercado no dia anterior encerram a posição após o gap e novos investidores abrem uma nova base. E também tem os stops, tá? Que é os stops de ganho e perda que são disparados por causa do preço de um novo dia. E um segundo aspecto é perto do final do pregão, principalmente aqueles que movimentam diariamente, os day traders, eles são obrigados quase a encerrarem as suas posições, com lucro ou com prejuízo, resultando aí num maior volume de negócios e de papéis negociados. Existem empresas que você deposita um valor mensal e elas investem o dinheiro para você de acordo com o seu perfil de investidor e taxa de retorno desejado. Para quem não tem tanto conhecimento de ações, vale a pena fazer negócios com essas empresas ou é preferível sempre investir em ações pessoalmente, considerando que as cotações são voláteis? Pois então, estas empresas são conhecidas como fundos de investimento. Os fundos são uma espécie de condomínio de investidores. Eles acabam ali se reunindo, colocam os seus recursos de diversas pessoas para que sejam aplicadas em conjunto no mercado financeiro e no mercado de capitais. Os ganhos obtidos com as aplicações, eles são divididos entre todos os participantes, sempre na proporção do valor depositado por cada um. Então, como as possibilidades de combinações de investimentos são enormes, os fundos são classificados de acordo com a composição de suas carteiras e os fatores de risco que normalmente eles estão expostos. O objetivo, então, de um fundo de investimento é facilitar o acesso de investidores à informação e também de auxiliá-los na escolha entre as inúmeras opções que estão disponíveis no mercado. Eu creio que investir em fundos é como investir em qualquer outra classe de ativos. Envolve mais ou menos risco, dependendo aí da expectativa de retorno que o investidor possa ter. E ainda existem alguns fundos que aplicam os recursos dos investidores em quase todo tipo de mercado. O nível de risco, então, vai variar fortemente. Vai depender, então, da opção escolhida pelo fundo. Do ponto de vista administrativo, quando a gente fala de fundos de investimento, eles têm uma vantagem. Então, eles possuem um CNPJ próprio e o fato de ser uma empresa constituída significa que os recursos depositados pelos investidores são mantidos em uma estrutura apartada daquela do gestor ou do administrador.
Assim, se alguma dessas instituições quebrar, o dinheiro do fundo está automaticamente protegido. Existe alguma probabilidade de corretoras desaparecerem com meu dinheiro? Olha, quem investe em ações já há algum tempo provavelmente já ouviu falar de gente que perdeu ou deixou de ganhar dinheiro, não por causa de uma crise econômica ou pelas oscilações do mercado, mas sim por conta de erros de seus intermediários, ou seja, das corretoras. Normalmente ocorrem falhas ou omissões na hora de executar as ordens de compra ou de venda, execução de ordens que jamais foram solicitadas e ainda alguns outros erros de responsabilidade da própria corretora ou de um agente autônomo. Esses problemas não são assim tão comuns. Só para vocês terem uma ideia, desde 2008, as queixas formais na B3 não chegaram a 200 por ano, mas quando elas ocorrem pode causar aí uma tremenda dor de cabeça para o investidor. E embora as ações da Bolsa não tenham uma garantia, como existem nos depósitos bancários e investimentos de renda fixa, os prejuízos provocados por esse tipo de falha, eles podem sim ser ressarcidos, desde que o investidor possa mensurá-los e fazer uma reclamação formal na B3. O organismo responsável para receber essas reclamações, e se for o caso, punir os responsáveis pelas falhas, é a B3 Supervisão de Mercados, um órgão, o BSM, que é um órgão auxiliar da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, que autorregula o mercado. Então, com independência de atuação e com patrimônio próprio, a BSM administra o chamado Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, o MRP, que é uma espécie de fundo garantidor de crédito da renda variável. Então, assim como o fundo garantidor, ele vai garantir os valores depositados em conta correntes, cadernetas de poupança e outros papéis de renda fixa privada, caso um banco, por exemplo, venha a quebrar, o MRP ele ressarce prejuízos decorrentes de erros e má condutas praticadas pelas corretoras ou por agentes autônomos, bem como a liquidação da instituição, se for o caso. Até o valor ressarcido é o mesmo, que é utilizado para o mercado financeiro como um todo. Enquanto o fundo garantidor garante aí até R$70 mil por CPF por instituição financeira, o MRP também garante até R$70 mil por recorrência. Então é uma forma aí de salvaguardar os recursos investidos através da negociação com corretoras. Existem algumas recomendações ou pré-requisitos para que se tenha um bom desempenho inicial ao investir em ações? Olha, como são muitos os fatores envolvidos, o objetivo financeiro, o comportamento da ação até aquela data, algumas alternativas de investimentos para aquele dinheiro, algumas perspectivas futuras para a empresa investida, a distância do preço justo, entre outras coisas, muitos especialistas apontam algumas dicas para aqueles que pretendem investir em renda variável. Eu vou dar algumas aqui. Invista para longo prazo. Acompanhe a divulgação dos balanços das demonstrações contábeis das empresas. Acione o departamento de RI, de Relações com Investidores, da empresa sempre que você tiver alguma dúvida. Calcule aí a rentabilidade que se quer obter com uma ação e avalie se investimento vale a pena quando o papel alcançar um preço almejado, por exemplo. Estude um pouco de análise fundamentalista para poder avaliar qual ação vale o seu investimento real. Faça uma análise gráfica que ela pode ajudar muito a decidir o momento certo de sair daquela operação. Avalie o setor em que a empresa está inserida, porque a situação do mercado, seja o mercado nacional ou o mercado internacional, a empresa fica exposta a algumas variações, então é importante sempre estar acompanhando o mercado. Uma prática muito utilizada é a utilização de múltiplos para se calcular se uma ação está cara ou barata, ou se ela tem uma potencialidade de valorização logo no futuro. Procurar ações que pagam dividendos abaixo da Selic é um risco totalmente desnecessário, porque daí eu tenho investimentos em renda fixa que podem me dar mais rendimento.
E às vezes é preciso amargar um prejuízo aí enquanto ele ainda é pequeno. Beleza? Com a atual situação econômica ocasionada pelo Covid-19, qual decisão recomendável? Manter, comprar ou vender ações? Eu creio que, sem dúvida, esse é um período complicado para todos, onde nós temos essa epidemia e é necessário planejar muito bem os investimentos. Então, desse modo, ainda existem no mercado algumas oportunidades baratas, embora haja aí uma volatilidade muito alta. Alguns investidores estão aproveitando o fato de alguns ativos estarem abaixo do preço. Eu fiz uma pesquisa rápida, eu consegui identificar hoje 3 ações que estão abaixo do preço efetivamente. As da Oi, a OIBR3, as da Tecnisa, a TCSA3 e da editora Saraiva, SLED4. Então esses ativos, para vocês terem uma ideia, hoje eles estão sendo negociados abaixo da faixa de R$1. E isso acaba sendo vantajoso para alguns investidores. Pois se essas ações voltarem a crescer, os mesmos vão poder obter lucro. E tudo isso é em decorrência da pandemia. Obviamente que nesse período de crise, isso pode parecer um pouco improvável, mas o método a longo prazo pode ser possível. Então, de fato, as ações adquiridas e guardadas por um tempo maior podem trazer sim algumas vantagens para o investidor. Mas isso desde que a escolha seja correta e que a empresa possui uma estrutura que possa garantir aí um bom futuro. Tá? Dessas 3 empresas que eu falei, a Oi atua no ramo de telefonia e a tendência é que ela consiga se reerguer no mercado após aí esse período de dificuldades que a empresa passou. Com a possibilidade da aquisição da Oi pela Telefônica, o cenário da empresa vai poder mudar, mas ainda não tem nada efetivamente concretizado no mercado. Falando da Tecnisa, ela sofreu com a crise atual e isso fez com que a empresa mudasse as suas formas de atuações e o mercado está vendo isso de uma forma positiva. Contudo, se houver uma melhora no setor imobiliário, ela vai voltar a crescer com certeza e isso vai trazer vantagens para quem investir agora. Enquanto que a Saraiva é apenas uma opção barata, tá? Porque a empresa passa por problemas, passa por dívidas muito grandes e os investidores têm que pensar muito bem aí antes de aplicar o seu dinheiro nessas empresas que estão valendo muito pouco agora durante esse período. Quais os indicadores cruciais para se levar em consideração na compra de ações? Então, muitas pessoas acreditam que investir em ações é uma questão de sorte, ou que funciona como se fosse uma aposta num cassino ou nesses jogos de loteria. Não, gente, investimento em ações não tem nada a ver com isso, tá? Porque se fosse isso, o investidor ia escolher aleatoriamente uma ação, ia ficar na torcida para que ela subisse e com os dedos cruzados ali ia ter uma pura rentabilidade. Ilusão, isso não acontece. Investir em ações não tem nada de sorte ou azar. E tampouco quem deseja aplicar dinheiro em ações precisa ser um especialista em economia, em finanças ou em negócios. É preciso levar em consideração alguns critérios técnicos para poder escolher as melhores ações e saber a hora exata de vendê-las com lucro, se for o caso. Para isso, eu posso utilizar a análise de alguns indicadores financeiros. Por exemplo, eu posso calcular lá o índice preço sobre lucro, que também é conhecido como preço sobre resultado, e é um dos indicadores mais utilizados no mercado de ações. Através desse indicador é possível saber se uma determinada ação está mais cara ou mais barata. Esse índice é um indicador bastante simples e ele pode facilmente ser aplicado como critério de comparação entre duas empresas que atuam dentro do mesmo setor. Isso é importante. Porém, ele não funciona muito bem com empresas de setores diferentes. Isso porque ele não leva em consideração o potencial de crescimento dos lucros da empresa no futuro. Então, de uma forma bem simplificada, o índice preço sobre lucro, ele vai indicar a relação entre o valor de mercado da empresa, que é o preço, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses.
Então assim é possível saber o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$1 de lucro que a empresa tiver. Um outro indicador muito importante é o índice Dividend Yield. A maior parte das empresas que ofertam suas ações na bolsa, elas pagam uma determinada parcela dos seus lucros, que é o chamado dividendo. Essa fatia paga é proporcional ao número de ações que o investidor possuir. E esse é o princípio do indicador Dividend Yield, dizer o quanto que a empresa paga aos seus investidores. Um outro indicador é o índice de liquidez corrente, muito utilizado aí. Então, o índice de liquidez corrente, é importante frisar que ele é um índice totalmente, estritamente contábil. Então, em outras palavras, significa o quanto que a empresa tem para receber no curto prazo em relação a quanto ela tem a pagar no mesmo período. A forma é extremamente simples de ser aplicada, é só pegar o total do ativo circulante da empresa, caixa, bancos, recebimento no curto prazo, entre outros, e dividir pelo total do passivo circulante, as contas a pagar de curto prazo, fornecedores, tributos, obrigações sociais, etc. E o resultado vai mostrar a saúde financeira da empresa, ele tem que ser acima de 1 normalmente. Um outro índice é o índice de distribuição, que é conhecido como Payout Ratio. Então, o índice de distribuição ele é utilizado para saber qual percentual do lucro líquido da empresa foi distribuído entre os seus investimentos, geralmente na bolsa, na forma de dividendos. Então, para se chegar a esse índice de distribuição, o cálculo é simples e não tem mistério. Basta dividir dividendos declarados pelo lucro líquido da empresa. Um outro indicador é o índice preço-valor patrimonial. Então, se você é investidor ou mesmo já pesquisou sobre o mercado de ações, já deve ter se deparado com uma frase que é tradicional, com como essa empresa está barata. Para se chegar a essa conclusão, efetivamente, saiba que foi utilizado o índice preço-valor patrimonial no cálculo. Então, em tese, esse índice compara o valor de mercado da empresa, que é só pegar lá o valor da ação e multiplicar pelo número de ações emitidas, com o seu valor contábil, ativo menos passivos. Então, de uma forma geral, quanto mais baixo estiver esse índice, mais barata está a empresa. Por isso, alguns especialistas aí recomendam que se opte por um VPA próximo ou até maior do que o preço da ação. Quais as vantagens de uma corretora que cobra taxas X das corretoras com taxa zero? A escolha de uma corretora ideal é muito importante para quem pretende realizar investimentos em ações ou outros tipos. Então, dessa forma, existem algumas empresas que atuam nesse setor que possuem taxa zero. Assim, basta se adequar ao perfil que o investidor tem e buscar uma corretora que possibilite algumas vantagens. Certamente, ao investir em ações, o objetivo é trazer retorno financeiro, ou seja, chamados lucros. Contudo, é necessária a utilização de uma boa corretagem para que isso seja possível. Nesse sentido, então, busca-se aí corretoras que possam apresentar taxas zeradas, que acabam melhorando os ganhos dos investidores. Assim, para quem busca ser mais produtivo para investir na B3 e ingressar com maior facilidade no mercado de ações, talvez as corretoras taxa zero sejam interessantes. Mas a maioria delas não realizam nenhum tipo de cobrança, exceto a taxa de custódia, que aí não é a corretora, é a própria B3 que cobra isso. Então a maioria das corretoras taxa zero ficam aí no patamar de taxas zeradas e isso dificulta a escolha de qual delas é melhor. Portanto, vai caber ao investidor efetivamente decidir qual corretora mais lhe agrada ou aquela que apresenta as funções que ele necessita serem necessárias para realizar os seus investimentos. Quais são os segmentos das empresas do índice Bovespa? Toda a bolsa de valor no mundo inteiro tem as suas operações refletidas em um índice, cujas regras e parâmetros são de responsabilidades exclusivas dessa instituição. Esse índice, normalmente, ele é calculado em tempo real e ele age aí como um indicativo de desempenho médio de todas as ações negociadas na casa durante aquele período.
Então, no Brasil, a Bolsa de Valores atual, a B3, que já foi chamada de Bovespa, de BMF Bovespa, acaba gerando os seus demonstrativos de ações negociadas através do índice Bovespa ou Ibovespa ou Ibov. Você pode encontrar aí essas três variações. Atualmente, poucas ações concentram grande parte do peso da carteira teórica do índice Ibovespa. Então, isso significa que a valorização ou desvalorização de algumas poucas empresas pode acabar influenciando no demonstrativo do índice. E essa realidade conquistou muitos críticos que afirmam que não é eficaz avaliar a economia do país pelo desempenho de algumas poucas empresas. Por outro lado, existem aí os defensores do Ibovespa que afirmam que ele é apenas um reflexo da economia nacional, onde, de fato, poucas empresas concentram grande parte das movimentações financeiras. Apesar aí de existirem mais de 300 empresas registradas na B3, somente 75 delas são responsáveis por 80% das negociações transacionadas na Bolsa. Da parte dessas empresas, elas respeitam alguns critérios, como estar presente em pelo menos 95% dos pregões no último ano, ter pelo menos 0,1% do valor total negociado na Bolsa no período, não ser uma penny stock, isso é, não ter uma cotação média menor do que R$1, estar livre de processos de recuperação judicial, extrajudicial, regime especial de administração temporária ou de intervenções. Só para vocês terem uma ideia, atualmente em primeiro lugar do índice Bovespa, com 9,09% do total das ações integrantes, está o Itaú, o Itaú Unibanco, a ITUB4. Em seguida vem a mineradora multinacional a Vale, com a Vale 3, com 8,4% das ações consideradas. A terceira posição hoje é a da Petrobras, a Petro 4, que representa aí 7,03% da carteira teórica. E a quarta empresa que compõe aí o índice Bovespa é o Bradesco, através do BBDC4, que tem aí 7,02% de participação no cálculo do índice. Todas as empresas da B3 têm a obrigação de pagar dividendos? Bom, existem ações à venda que pagam os dividendos de forma diferente. Alguns papéis com mais liquidez, com uma maior liquidez, são chamados blue chips, ordinárias, com direito a voto, preferenciais, sem direito a voto, entre outras. Apesar de um funcionamento parecido, as bolsas de valores variam muito em modalidade e tipo de ações pelo mundo. Na B3, por exemplo, predominam as ações preferenciais, que é uma exclusividade do Brasil. As ações preferenciais, elas podem ser nominativas, são chamadas ações PN. São os papéis que têm preferência no pagamento de dividendos caso a empresa dê lucro. Então é o tipo de ação mais comum no mercado e possui a maior liquidez. Em geral, essas ações não dão direito a votos na Assembleia e não garantem o dinheiro desse acionista participar do prêmio de controle em caso da venda da empresa. O código dessas ações, desse tipo, elas terminam com o número 4. Por exemplo, as ações preferenciais da Gerdau são negociadas com o código GGBR4. Então, sempre que tiver um 4 no final, saiba que são ações preferenciais nominativas, as ações PN. Daí nós temos as ações preferenciais, que elas aparecem com o código PNA, PNB, PNC e PND. Também existem aí outras classes, que são chamadas de classe A. Mas é possível observar essas ações preferenciais com código diferente do 4. No caso de preferenciais classe A da Vale, os papéis têm lá o código Vale 5. O grau de importância e direito que cada uma delas concede varia conforme o estatuto social da empresa. Na Vale, por exemplo, os acionistas preferenciais podem participar das assembleias.
Só que os códigos de cada um desses tipos de ações tradicionalmente são 5, 6, 7 e 8. 5 PNA, 6 PNB, 7 PNC e 8 PND. E ainda nós temos as ações ordinárias, as ONs, que são as ações de participação e controle acionário. O portador dessas ações tem direito a voto, pode compor alianças para poder assumir o controle da empresa. As empresas não emitiam tantas ações ordinárias para não correrem o risco de perder o seu controle acionário. Isso é um histórico no Brasil. Atualmente, toda nova empresa que é listada na B3 é obrigada a emitir uma ação ordinária para cada ação preferencial. E o código do pregão é 3. Vou pegar o exemplo aqui da Ambev, é ABEV3. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do professor Samir. Comentem esse vídeo e também coloquem nos comentários algumas sugestões de outros temas para vídeos aqui no Basecast. Então era isso. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos, clique no curtir, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no Basecast. E eu acho que a gente se vê na próxima. Beijos da Samira.